do Senhor, amados. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, tenho certeza que depois de meus irmãos verem aquilo que nós postamos na cronologia, meus irmãos ficaram curiosos para saber do tema de hoje. Então vamos lá, lições do reino de Deus, um momento para falar de amor. Deus perdoa a nossa ignorância, Jesus Cristo Rei, ungido desencarnado. Hoje estamos a falar do Pai que vocês negaram e que vocês procuram. Jesus Cristo é o Pai que vocês negaram e que vocês têm procurado. É engraçado esse tema, né? Porque nós estamos a falar de Jesus Cristo Rei, ungido desencarnado. Então estamos falamos do engano da graça e escândalo da graça no tema passado. E hoje estamos a falar o Deus que é o Pai que vocês negaram, mas é o Deus que vocês procuram, é o Pai que vocês procuram. É engraçado esse tema, mas é isso. É isso que tem nos feito nós sermos cristãos, filhos de Deus fracos, porque não conhecemos o Pai que temos. Quando você não conhece o Pai que tem, você não sabe aquilo que você tem. Você não sabe a tua identidade. Você não sabe o teu direito. Não sabe o que tens por herança, por promessa. Não sabe. Porque você não sabe quem é o Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um Pai maravilhoso que se alegrou de compartilhar sua glória contigo. Mas você não tem noção do Pai que você tem. Por quê? Porque a religião te mentiu. Vamos orar. Eu quero fazer a oração do Efésios 1. Porque é necessário. Porque vai exigir de nós esta oração. Pelo que ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Essa é a minha oração para vocês e para todos nós. Tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que possamos saber qual seja, aqui já há um mistério, já há uma graça que Deus nos dá aqui, qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas nos séculos vindouros, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo que cumpre tudo em todos. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é único. Se o meu irmão parar para ler uma forma meditando este versículo de Efésios, o livro de Efésios é uma revelação tremenda. Já vai te abrir. Só mesmo o capítulo 1 de Efésios vai te abrir. E vai te mostrar a importância de você saber. Porque Paulo nos fala para que Deus que revelação do seu conhecimento.
o conhecimento sobre a palavra, da palavra, é que nos santifica. Você não vai conseguir num quarto de oração sem ter conhecimento revelado da palavra. Uns têm letra, mas não têm a revelação da palavra. Uns têm a letra, mas não têm um conhecimento revelado. Não estou a falar de orar e depois Deus te revelar, não. Estou a falar de você enquanto medida na palavra de Deus. Deus te revela as suas verdades. Por isso é que você vai dar conta que muitos pastores e mestres, não só, quando estão a meditar e quando Deus lhe revela uma coisa, ele sozinho ri, ele sozinho chora, ele sozinho grita, louva, porque é o mesmo versículo que ele já leu várias vezes, mas Deus lhe traz uma revelação neste versículo. Oh, glória a Deus! Mas isso só acontece para aqueles que têm quarto de oração, que têm intimidade e comunhão com Deus. Não é para qualquer um. Temos muitos cristãos que só acham ser cristãos, só ir para a igreja, lê a Bíblia quando é domingo, quando o pastor manda ler os versículos, chega em casa, põe a Bíblia aberta, pensando que a Bíblia aberta vai lhe salvar. Nós falamos que nós temos que meditar nela dia e noite, não apartar dela da nossa boca, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é que liberta. Amém? Vamos no nosso tema. Eu meti na cronologia aí. Amém. Estamos aí a ver o nosso irmão Fernando, também está aqui nos assistindo. Eu meti na nossa cronologia. O pai que nós procuramos é o pai que nós rejeitamos. Ou o Deus que nós procuramos é o Deus que nós rejeitamos. Como assim? Sim, vamos fazer uma introdução. Olha, o protótipo de Deus, que é Jesus Cristo, que é o corpo pelo qual Deus preparou para Ele próprio vir aqui na terra e entrar neste corpo. A Bíblia diz: um corpo me preparaste. Era necessário que Jesus passasse também, como diz no livro de Colossenses, Jesus também passasse, Colossenses 2 ou 3, Jesus também passasse na mesma situação que os homens passam, no sangue, na carne. Para quê? Para que Ele seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Ele não morreu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, deixa eu te dizer que Deus, ao fazer ao mundo, Ele já tinha o plano da redenção. Prova disso é que a Bíblia diz, no livro de Pedro, eu recebi para o meu irmão ler, não vou falar que versículo, não vou ler versículo, mas vou dar a referência. Livro de Pedro, que diz que ele foi preparado antes da fundação do mundo. Quer dizer então que o princípio e o plano da redenção, que mais antigo não é o princípio, é o plano da redenção. Porque Deus não é princípio, Deus é primeiro. Deus é o primeiro e o último. Então, o princípio da criação não é mais antigo que o plano da redenção. Então, quer dizer que Deus já tinha matado a si mesmo como um cordeiro, porque Ele é o sumo sacerdote. Quem mata o cordeiro é o sumo sacerdote. Então, se Jesus é o sumo sacerdote, então Ele matou a si mesmo. Por isso que Ele disse no livro de João: não é o que ninguém me tira a vida, eu é que dou a vida. Eu é que dou e eu que tiro. Eu é que tiro e eu que tomo ela de volta. Então, não tem como um homem matar o Senhor nosso Deus. Ele é que deu a sua vida. Por isso Ele disse na cruz, Ele disse: Pai, entrego o meu espírito. Então, mas quero dizer uma coisa. Então, depois de Deus fazer o plano da redenção, implementar e criar o homem, Deus encheu o homem de honra e de glória, como diz no livro de Salmos 8. Olha só, quando nós lemos a Bíblia, não vamos encontrar nenhum anjo e outro que tenham glória, ou então cheio de honra e de glória. Não vamos encontrar. É só o homem que era cheio de honra e de glória. E por isso que até Satanás inveja o homem. Mas só que esse homem pecou. Esse homem que é menina da criação de Deus, que Deus levantou-lhe a fasquia muito alta para substituir alguém que fazia, mas Deus falou: não, vamos fazer algo melhor. Porque quando você ler a Bíblia, vai dar conta que a coisa que Satanás fazia, quando Lúcifer, enquanto anjos da luz fazia, nós estamos a fazer agora. Vou dar só um exemplo.
Quando você ler bem a Bíblia, vai dar conta que as pedras preciosas que estavam na roupa do sumo sacerdote também estavam em Satanás. Por quê? Porque Satanás era um querubim, guardião da presença de Deus, do jardim de Deus. E este jardim não é o mesmo jardim que Deus deu a Adão, era o outro jardim. E por isso que ele tinha acesso ao jardim, porque houve uma luta. E ele perdeu a luta, caiu no céu e ele tomou consciência que não, tudo que é de Deus eu vou destruir. E até isso ele faz isso até hoje. Mas havia necessidade de trocarmos a peça. Como quando nós fizemos um carro, o que acontece? Fizemos as peças de reposição antes do lançamento do carro. É assim como Deus fez o homem. Deus morreu pelo homem antes mesmo que o homem pecasse. Por isso é que o pecado de Adão não meteu Deus de bandada, porque nada para Deus é maravilhoso. Ele é maravilha. Então, chegando ali, era necessário que Deus implementasse o seu plano. Dele vir morrer pela sua criatura. A criatura que estava acima de muitos. De muitos. Então, quando lemos no livro de Hebreus 7, 20 e tal, vamos encontrar que ele tinha que ser separado do pecado, sublime. Então, as qualidades de Deus. Então, deixa eu te dizer. Este Deus, deixa eu só aqui ler a qualidade do sumo sacerdote. Esse mesmo vou ler, para meus irmãos entenderem. Diz assim: convinha, Hebreus 7, 26, porque nos convinha o tal sumo sacerdote fosse santo, na terra não tinha nenhum santo sequer, todos tinham pecado, inocente, ninguém era inocente, porque através de Adão o pecado entrou, imaculado, ninguém era puro, estávamos cheios de sangue nas mãos, pecadores, separado do pecado. Então ninguém era separado do pecado, só Jesus, porque ele veio da semente da mulher, não da semente do homem, Adão, veio da semente da mulher. Ele não teve nenhuma ligação entre homem e mulher para ele nascer, não. O Espírito Santo meteu-lhe, usou a Eva como uma incubadora, que é a Maria, você que veio da semente da mulher, e feito mais sublime do que os seus. Na terra ninguém, nos céus ninguém é mais sublime do que os seus, senão Deus. Estamos a falar de Jesus. O Deus que você rejeita é o Deus que você procura. Algumas religiões meteram Jesus como um bebê. Muitas vezes vemos nos panos das mamães e em retratos Deus como um senhor, um ancião de dias. Ah, Jesus amado, nosso Pai. Deus como um ancião de dias, com um bebê aqui no colo e uma pomba. E outros até metem três tronos. Deus, o Pai no meio, o Filho na direita, o Espírito Santo na esquerda. O que é isso? A religião te mentiu. A Trindade não está na Bíblia. Nunca teve. Foi invenção de um camarada. Não vou falar aqui, não vou publicitar o nome dele. Mas era da igreja lá, daquela igreja que nós conhecemos, que escondeu outros livros que estão na Bíblia e chamou de apócrifo. Escondeu o livro de quê? Tomé. São livros que deviam estar na Bíblia. Mas, graças a Deus, João já veio nos alertar que se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus fez, nem havia nem árvore, nem livro. Nem havia árvore, nem livro. Então, nós estamos cientes que há livros divinos que não estão na Bíblia. E que alguns acharam que é apócrifos, mas não. E quando nós lemos esses livros, damos conta que eles vêm completar muita coisa ainda na Bíblia que nós tem dúvida, mas está ali escrito, é só ler. Então deixa eu te dizer,
que a religião te mentiu. Na Bíblia não tem trindade, tem divindade. Em Cristo repousa toda a divindade. Qual é a divindade? Repousa a manifestação de ofício de Pai, a manifestação de ofício de Filho, a manifestação de ofício de Espírito Santo. Jesus, quando estava na terra, Jesus falou que é o Pai que está em mim. Vamos lá dizer, vamos só ver uma coisa. Quem engravidou Maria? Espírito Santo. Quem estava dentro de Maria? Espírito Santo. Quem saiu de Maria? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo. É Deus. É o Espírito da graça. Se a graça verdade vem com Jesus Cristo, então o Espírito Santo é o Espírito da graça. Então o Espírito Santo é Jesus. Por isso que quando a Bíblia diz no livro de Atos que o apóstolo Paulo queria ir numa cidade, a Bíblia diz que o Espírito de Cristo lhe impediu. O Espírito de Jesus lhe impediu. Oh, o Espírito de Jesus, sim. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Enquanto Deus se manifestou naquele corpo que Ele preparou para ele vir na terra, para morrer por nós, para derramar o seu sangue, o sangue que nem a terra suportou. Aquele era um ofício. Vou dar um exemplo muito claro. E vou dar um exemplo do meu país como cidadão. Obrigado. Olha o exemplo que eu vou dar. Em outros países não tem, né? Não tem esse modelo de governação. Mas no meu país tem. O meu presidente da República, ele é presidente. Deus é Deus. Mas nos seus ofícios como presidente, ele é chefe de Estado, chefe de governo e comandante em chefe. Mas ele não é 3 pessoas. Ele é só um. Mas nos seus ofícios como presidente, ele carrega a função de chefe de Estado, chefe do governo, que é chefe do executivo, e comandante em chefe. Nos ofícios de Deus, Deus se manifesta como Pai, Deus se manifesta como Filho. Como Pai, é porque nós somos filhos. Como Filho, é como um Redentor que veio morrer pelo seu irmão, pelo homem, pela sua criatura. Se fazer igual à criatura. E como Espírito, que ele sempre foi, e é Espírito, é para manifestar a sua glória, a sua vontade, e é para habitar em nós. Por isso que Jesus teve que ir. Jesus falou assim: eu tenho uma coisa para vos dizer, mas vocês não vão poder me entender, porque eu neste corpo não posso me expressar. Porque o corpo de Jesus veio com o objetivo de ser o cordeiro, morrer, e o seu sangue substituiu o sangue de Abel, que clamava, que estava clamando. Então o sangue de Jesus vem substituir o sangue de Abel, que clama mais do que o sangue de Abel, e que nos comprou, pagou o preço do pecado que Adão cometeu. Isso que antes dele vir, como no livro de Primeiras de Pedro, nos alertar aqui uma coisa que é preciso que nós entendamos. 1 de Pedro 10 diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo. Olha, lembra quando Deus estava a falar com Abraão? Deus falou: será que eu vou esconder alguma coisa em Abraão? Depois Deus vem dizendo no livro dos profetas menores que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Então, vai dizer aqui, indagando, no versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Quer dizer, antes de Jesus vir como homem, antes do Senhor vir como homem, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, já atuava e sempre atuou, porque Ele é o Criador, Ele é que criou tudo, sem nada do que foi feito se fez.
Então aqui está para te esclarecer que aquele espírito que falava com Elias, com Moisés, com Abraão, era o espírito de Cristo. Só para fazer entender. Não era o espírito de Miguel, não. É de Cristo. Depois vem dizer que neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que ele havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, ele ministrava estas coisas que agora nós, ou então agora que está escrito vós, foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregara o Evangelho para que os quais coisas os anjos desejam bem atentar. É engraçado que o plano da redenção Deus não falou a ninguém. Por isso aqui, os anjos desejam bem atentar, querer saber de nós, aprendem até conosco. Quando você lê o livro de Efésios 3, no seu capítulo 3, verso 10, vai dar conta que os anjos aprendem conosco, a muita forma de sabedoria que está em nós, eles aprendem, porque Jesus foi feito sabedoria para nós, não para eles. Oh, glória a Deus. Mas então, o que aconteceu? Aqui está dizendo que os profetas falaram por meio do Espírito dele. De quem? De Jesus. Então, eu vou te mostrar o que eles falaram. Eu vou te mostrar que um profeta falou, porque esta é a base legal do que aquilo que vocês falam de trindade, até, vamos lá supor, escolas teológicas, teologia, tudo com o mesmo erro da reforma. Porque a reforma trouxe também consigo muitos erros. Porque nós, quando falamos de reforma, vamos falar de quê? Protestantes, aquelas pessoas que protestaram, que estavam se passando na católica e trouxeram os hábitos católicos, muitos hábitos da igreja católica para nós, que eram muitos erros. Por isso que uns também carregaram também que a idolatria, carregaram os dogmas. Não estou a falar mentira, é a verdade. Se ler a história da guerra da igreja, vai dar conta que os frutos desta igreja e de outras igrejas não são bons. Mataram muito em nome de Deus. Mataram muitos erros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus perdoe a nossa ignorância. Então, o profeta Isaías, o profeta do Antigo e Novo Testamento, mesmo no tempo dele. Eu gosto do profeta Isaías porque ele, a glória a Deus, ele trouxe a coisa ele falou de Jesus antes mesmo que Jesus nascesse. Uma boa parte daquilo que Jesus passou está escrito nos Salmos, está escrito em Isaías. Uma boa parte. Embora que todos falaram, até Moisés disse que vai vir um profeta como eu, mas Isaías 53, 59, então é estupendo. Isaías para mim, no Antigo Testamento, é um dos livros que mais me apaixona. Mas vamos ler Isaías 9. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. O Deus que nós ignoramos, que nós desprezamos, o Pai que nós ignoramos, que nós desprezamos, é o Pai que nós procuramos, é Jesus. É Jesus. Eu vou te dizer, se nós não aceitar esta verdade, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não aceitar essa verdade, no princípio era o Verbo, quando o Verbo era Deus. Verbo é Deus.
e achar que Jesus é um Deus menor do que o Pai é um Deus maior. Não tem como a suficiente grandeza do seu poder manifestar em nós. Por isso é que nós estamos só em cair na igreja. Por quê? Porque Jesus quis a palavra que edifica, a palavra que carrega poder. Jesus falou a palavra que eu falo contém espírito e quê? E vida. Por isso é que nós estamos a pregar tanto, mas não temos poder, porque não conhecemos o Deus que nós buscamos, o Pai que nós adoramos. Obedecemos, não conhecemos. Tanta confusão, tanta confusão. Então Jesus às vezes tem que falar na terceira pessoa, na segunda pessoa. E um dia Jesus se exaltou, que é muito normal. Eles dirão, mas não pecai. Com Filipe. Oh, Filipe, há tanto tempo comigo, você não conhece quem é o Pai? Olha, parece o mesmo que Jesus estava falando, para falar que há tanto tempo nós com a Bíblia, com a palavra, mas não conhecemos quem é o Pai. Parece que o Pai está tão distante, enquanto o Pai está dentro de nós. Não queremos fazer a oração de Pai Nosso que está no céu. Você está nele, ele está em você. Você está juntamente com a nação celestial. Então Jesus falou que há tanto tempo como você não conhece quem é o Pai. Há tanto tempo comigo não conhece quem é o Pai. Essa é a pergunta que Jesus fez ao Filipe. Filipe perguntou assim, como muitos estão a perguntar, Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus, mostra-nos o Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai da glória, Jesus, mostra-nos o Pai, revela-nos. Jesus disse assim, Filipe, vou só ler, João 14, 9, diz assim, disse-lhe Jesus, não, Filipe, vamos começar com Filipe, vamos começar no 7. Se vós me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora conheces e o tendes visto. Olha só. Se você não conhecer Jesus como Pai, se você não conhecer o Deus na sua manifestação como Pai, assim como eu disse presidente, ele é presidente, ele é Deus, mas ele é presidente, mas ele veste, às vezes, roupa de chefe do Estado, chefe do governo, comandante em chefe. Ele é Deus. Às vezes se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. São manifestações, são ofícios. São ofícios. É o trabalho que ele faz como... Mas ele é Deus, ele é soberano, ele é majestoso, ele é o Rei. Não deixa de ser Deus quando se manifesta como Filho. Não deixa de ser Deus quando se manifesta como Pai. Não deixa de ser Deus quando se manifesta em Espírito. Porque ele é Deus, é Espírito. Ele diz assim, se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus, é a verdade. Depois disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Jesus já lhe falou que o conheceis e tendes visto, que sou eu. Jesus ficou chateado, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Oh glória! Tanto tempo convosco, você não conheces o Pai, você não tem me conhecido. No 7 dias ele falou que eu sou o Pai, de forma direita. E disse, mas tanto tempo você não conhece que é o Pai. Então Jesus teve que lhe mostrar, teve que lhe falar. Então você me diz, como tu me diz? Depois diz, quem me vê a mim, vê o Pai. E nós somos mesmo incrédulos. Somos ignorantes. Tanta verdade só neste capítulo.
Trindade. Ei, Jesus. Ah, Deus. Os nossos pais da reforma têm muito que responder ao Senhor. Deus vai lhes tirar um bocadinho do seu galardão por causa disso. Porque eles pegaram os dogmas daquele lugar e trouxeram para nós. Ah, Jesus. Disse, mostra-me. E tu dizes, mostra-me o Pai. Não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A prova que eu vos digo, não vos digo a mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Credes no Pai e o Pai em mim. Credes, ao menos por causa das obras. Quer dizer, se não credes no Pai, pelo menos crede nas obras que eu estou a fazer. Por isso é que, Jesus amado, Senhor, eu quero que o amor de Deus, olha só os ofícios de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus seja conosco. Que os ofícios de Deus na nossa vida sejam uma realidade. Jesus amado. Mas eu quero ler, para tirar dúvidas, quero ler no livro de Isaías 9. Isaías diz assim: o Senhor, nosso Deus, vai vir na terra. Porque todo mundo pecou e desfruta da glória de Deus. Então precisa de alguém para pagar o preço. E ninguém pode pagar senão o Senhor. Ele está dizendo assim, no capítulo 9, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Natale, dia 25, Natale, das sementes de Jesus. Todos os dias 25, Jesus fica criança, para algumas igrejas. Fica bebê. Jesus que já não está na terra, o Senhor que habita em nós, já não é criança, já é criança. Então, é uma forma de celebrar, cada um faz o que entende. Se não há condenação, vai falar, um menino vos nasceu. Naquela manjedoura, Maria teve o quê? Um menino. Depois diz, um filho se nos deu, filho do homem. Ele tinha que se tornar, a Bíblia diz que ele tinha que participar da carne. Deixa eu te mostrar aí. Vamos voltar. Carne e sangue. Livro de Colossenses. Não, Hebreus 2,14. Diz assim, visto como os filhos, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Visto que os filhos participam da carne e do sangue. Quais são os filhos? Nós participamos da carne e do sangue. Nascemos de quê? De uma mulher. Então Jesus também tem que vir. Mas só que Jesus não veio conforme nós viemos de um homem e uma mulher. Não, Jesus veio da semente da mulher. Deus meteu a semente na mulher. Por isso que Isaías disse, um filho se vos deu. Porque teve que também convir como um filho do homem. Amém? E no mesmo versículo de Isaías 9,6 diz, e o principado está sobre seus ombros, o reino, como aquela visão de Daniel, aquela pedra que destrói a estátua do Senhor de Nabucodonosor, um reino sem fim, o reino, o principado está sobre seus lombos, é o reino de Deus. Dizer que está falando que é do reino.
Glória a Deus. Ah, Jesus, nós temos que ler. Nós temos que ter o conhecimento da palavra. Na escola, você não te ensina uma imagem. O professor que está a falar para ti, está a transmitir palavras. Na escola, você aprende através de quê? De palavras. Lembra dele explicar peça, como funciona, ele vai falar que palavras. Por isso, fala a palavra, estuda a palavra, lê a palavra, porque não vamos trazer nossos pensamentos, nossas ideias na igreja, vamos trazer a palavra. A palavra é viva e eficaz, ela carrega um Espírito que responde por ela, que é o Espírito Santo, porque a palavra é Deus. Por isso Jesus falou que a palavra que eu falo quando é Espírito e vida, Jesus Cristo é a palavra. Por isso que Paulo insistia que Timóteo falasse da palavra, pegasse o evangelho da palavra, dentro do tempo e fora do tempo, porque a palavra, ele diz tudo passará, mas a palavra não passará, porque a palavra é Deus, a palavra não pode passar. Ele é a palavra. Palavra. Depois diz, e o seu nome é, ou será? Ah, Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Oh, então Jesus é Deus. É Deus forte, é Deus todo-poderoso. A Bíblia vem, Deus todo-poderoso, é Deus todo-poderoso. Para continuar, vamos continuar? Vamos continuar. Vamos continuar. Olha só. Pai da eternidade. Oh! Então por que ele orou Pai Nosso? Sim, porque ele estava falando a segunda pessoa. Porque se não puder, se as coisas pequenas os homens não entenderam, não estavam convertidos para entender que ele era Deus. Ele não estava totalmente convertido. Ele não era um convertido. Por isso que Jesus, quando visitou Pedro, disse que Pedro, eu orei a Deus para que nós que eu pedi ao Pai. Estava falando da terceira pessoa. Disse, Pedro, quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Porque não eram convertidos. Porque todo ser humano, antes da morte e ressurreição de Cristo, ninguém estava convertido. Tinha uma promessa da salvação. A promessa da salvação. Depois de Jesus vir e morrer, já não era promessa, agora era a salvação. Já não era sombra, agora era o quê? A imagem real. A pessoa real. Príncipe da paz. Aquele Pai Nosso que Jesus orou, o Pai Nosso está nos céus. É mesmo Pai, é mesmo Ele próprio. É mesmo o próprio Jesus estava a orar Pai Nosso. Era só para quê? Para ensinar. Mas depois do Espírito, Ele vinha em Espírito e entrar em nós, habitar em nós. Jesus falou, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Agora vê que o Espírito Santo ensinou a Pedro. E batizar em nome de quê? De Jesus. Se em mim repousa toda a divindade, batiza em meu nome. É preciso entender a palavra, não com a mente humana, mas é com o Espírito Santo. Por isso é que o livro de Filipenses diz que ele, sendo igual a Deus, ele humilhou-se. Quer dizer, ele não era só Jesus, Deus não é soberbo. Deus é tão amável que, mesmo sendo igual a Deus, não julgou ser igual a Deus. Aniquilou-se para quê? Para que nós tenhamos a salvação. Porque já ninguém podia morrer por você, como vimos no livro de Hebreus. Nem anjo, nem anciões. Não, já ninguém. Só Deus podia morrer por você. Não tinha mais ninguém para morrer por você, se não fosse Deus. Como ele veio, é mistério, é mistério. Ele é Deus. Ele diz no livro de Deuteronômio 28, 28, aquela coisa que ele nos deu para conhecer, nós vamos conhecer. Que nos deu para ele. Que nos revelou para nós conhecer. Mas que não nos deu. Como ele fez, deixou de fazer, isso não nos pertence. Só tens que saber que ele é Deus. Não entenda da forma cabeça humana, mente humana, não.
Como o chinês diz, cabeça oca, burra, vazia, não. Entenda com a mente de Cristo, Espírito Santo. Porque, por isso é que a Bíblia diz, acho que livro de Efésios, não, Coríntios, que o homem natural não entende as coisas naturais, o homem natural não entende as coisas espirituais. Espiritual ensina-se com o espiritual. Oh, glória a Deus. Em Jesus repousa toda a divindade. Toda. Por isso é que, por causa dessas coisas, o irmão de Jesus falou. Judas 1,4. Olha só o que Jesus falou. O irmão de Jesus falou. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judá era irmão de Jesus. Mas depois de Jesus partir, ele entendeu que Deus e o único dominador e Senhor era o seu irmão Jesus Cristo. Ele entendeu que essa pessoa estava conduzindo a um ser normal a Deus. E João, vamos terminar. O Deus que você despreza é o Deus que você procura. E esse Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo está de mãos abertas. Ele disse: vinde a mim todos cansados, primeiro que eu os aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa para dizer: não é tão bonito um Deus estar contigo. Não é tão bonito um Deus andar contigo. Não é tão bonito um Deus viver em você, habitar em você. Não é tão bonito um Deus te fazer você estar acima de todo o principado, potestade. Por isso é que nós não temos poder, porque nós não sabemos o poder que temos. Você não sabe o poder que tens, você não sabe o poder que tens. Não sabes. Porque você não sabes o Deus que você tem. Não sabes a capacidade, o poder, a grandeza, a majestade, a soberania do Deus que você tem. Não estão a ver Deus como pedra, como ouro, como estátua, como madeira. Deus não leva em conta a ignorância. Não, mas não vê mais Deus como isso. Jesus Cristo é Deus e Ele é Espírito e vida. O meu irmão que está fora da presença de Deus, volta. Porque só há um Deus. Por isso é que Israel diz: ouve, ó Israel. Primeiro mandamento: o Senhor é o único Deus. Marcos: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Quando eles têm lá um nome hebraico, eu não sei exprimir, não vou exprimir. Quando o menino faz 12 anos, começa o processo de aprender a palavra de Deus. E eles têm que falar isso. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Você que às vezes eles têm dúvida. Mas será que esse Jesus... Mas se nós lhe trazer que esse Jesus é o Messias, que foi traspassado, e pelas suas pisaduras fomos sarados, homem de dor, nós trazer esse Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esse Jesus que é Deus de amor, que é luz. Eles vão aceitar. Muito embora que Deus é que selou.
seus corações para que nós sejamos injetados na videira verdadeira. Parece que Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou por si só para este mundo. Eu sei que a verdade dói. E muitas das vezes, quando nós estamos a ser revelado uma verdade, parece que está nos apontar uma arma na cabeça. O preconceito nos faz nós não aceitar mesmo com as coisas escritas aí. Estamos a ver, mas não queremos olhar. Estamos a olhar, mas não queremos ver. Por quê? Porque a verdade, muitas das vezes, é como se fosse uma arma na cabeça e nós queremos combater esta verdade. O preconceito nos faz nós não sabemos a verdade. Por quê? Porque preconceito é ideias preconcebidas de alguma coisa que você acha que é certo. Muitas vezes não é certo. E João, o apóstolo do amor, um amigo íntimo de Jesus, quando estava em carne na terra, vem te dar uma resposta clara. Eu não quero discutir muito com alguns irmãos com relação a esse assunto, porque Deus já me revelou e eu não preciso de provar ninguém, porque Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a rede, e também é pela palavra de Deus que eu falo isso. 1 de João, capítulo 5, no seu verso 20. É tão poderoso esta palavra de Deus, porque eu não gosto de falar por si só, porque a palavra por si só fala. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Olha só, vou repetir. Versículo 20 do capítulo 5 do 1 de João. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Ponto e vírgula. E no que é verdadeiro estamos, vírgula. Isto é, vírgula. Em seu Filho Jesus Cristo. João parou por aí? Não. Olha, João se abriu. João disse: este. Oh, glória! Trindade. A Trindade é a mentira da religião, que é amiga de Satanás. Na boca de Satanás. A Trindade, talvez é a Trindade deles, né? Talvez a Trindade deles, que é o falso profeta, a besta e Satanás. Talvez, mas Jesus é o único Deus. Com vários ofícios que ele trabalha. E ele já descansou. Este, para terminar o versículo, este é o verdadeiro Deus. Por isso falar, esse é Deus. E a vida eterna, mas ele traz esse realce. Este é o verdadeiro Deus. E é a vida eterna. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vou ler na King James. Vou ler na King James porque uns podem falar, não, mas na outra versão. Não, vou ler na King James. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Vamos convidar nossos vizinhos, vamos convidar nossos amigos, vamos convidar nossos familiares a vir no Deus que ele negou. Mas é o Deus que ele procura. Não há salvação fora do Senhor Jesus. Senhor significa Adonai. Adonai significa dono. Nem todos os caminhos dão a Cristo. Jesus é o caminho. O único caminho que dá a Cristo é Jesus. Porque ele é o caminho. Ele é a porta. E acessamos essa porta com a fé, através do arrependimento, que é a chave. Que é a primeira fase para começar a regeneração, transformação, renovação, de dentro para fora. Não importa quem você é e o que é que você faz. Não importa se vem te visitar à noite, se ouves vozes, se te massacram ou te batem de noite, ou te humilham, te pegam o teu espírito e te levam, não importa. Estes todos que estão a fazer isso contigo não têm poder. O único que tem poder e que merece toda a honra, toda a glória é Jesus. Ele é o único Deus e a vida eterna. Se você pensa que Jesus é Miguel, problema é teu. Ele deve se arrepender há muito tempo. Tua ignorância, não quer mudar da ignorância, fica assim. Por isso a Bíblia diz para nós se afastar dessas pessoas que não querem se converter, muitas das vezes. São teimosos. E às vezes nós queremos, não, temos que ter amor. Quem disse? Deus mandou se afastar dessas pessoas. Vamos, o facto de nós amar, não podemos se afastar. Temos que se afastar porque essas pessoas serão uma influência para nós. Onde é que está escrito isso? Sim, claro, vou te mostrar. Eu vou te mostrar onde é que está escrito. Segundo Timóteo, seu verso 3. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, da piedade de Deus. Deixa eu falar assim: destes se afasta. Ah, mas devemos amar. Sim. O fato de você amar não quer dizer que você tem que conviver com ele. Deixa eu te dizer que esse Jesus, o amado, o Rei ungido desencarnado, está disponível, está aberto para você. Não importa o que você fez, deixa de fazer. Vem nele, se entrega nele. Apresenta a tua vida nele. Se arrasta nele. Vai para ele. Não importa. Ele te ama mesmo assim, não te condena. Bicho, quando está sendo a mulher adúltera, ele condenou? Não. Você está falando, não peque mais. Então, por isso é que o primeiro fundamento da doutrina de Cristo é o arrependimento das obras mortas. A fé é de graça. Nem pelo teu esforço. Nem porque você vai na igreja e deixa de fazer. A fé tem a ver com a pessoa de Jesus. Com Deus, com o Pai. Ele é o nosso Pai. O Pai nosso que você acha que anda a orar é mesmo Jesus. O Deus que você acha que é maior que Jesus é mesmo Jesus. Não há Deus pequeno, não há Deus grande. O Espírito Santo é mesmo o Espírito de Deus. É o Espírito dele. Deus é tremendo. Ele sabe o que faz. Mas ele é Deus. Ele é o único Deus. E quando nós sabemos a verdade, quando a revelação nos chegar de forma plena,
nos dá entendimento. Nos perdoa nossa ignorância, Deus. Mas o arrependimento é a chave. Eu estou a te convidar, você que está ali a sofrer, não sofre. Na cama do hospital, venha a Jesus, pede a Jesus para te curar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele. A vida eterna carrega com ele cura. Isso Jesus pode te dar. Que Deus enche a tua vida de amor, para que você retire o ódio, a amargura, a inveja, a raiva, o egoísmo, a mentira, a falsidade, a bipolaridade, para que você se entregue em espírito e verdade. Porque quando você não aceita a repreensão do nosso Senhor Jesus, nosso Deus ungido e reencarnado, Ele não pode meter teu espírito em você, nem pode ouvir a tua oração. Lê Hebreus 1. Vai ver o que Deus fala sobre isso. Mas o Deus que você negou é o Deus que você procura. Esse Deus que você procura é Jesus Cristo, nosso Rei ungido e desencarnado. Ah, Jesus amado. Abre os olhos da tua igreja para que te possa ver como o único Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, seja louvado.